Você acredita que um convento, lugar de oração e silêncio, possa esconder segredos que jamais deveriam ser revelados? Essa é a história de Clara, uma jovem freira que buscava paz, mas encontrou algo muito mais sombrio. Na calada da madrugada, ela começou a ouvir vozes. Chamados que vinham das paredes, sussurros em línguas estranhas, choros de crianças. O que parecia ser apenas imaginação se transformou em um pesadelo real, levando-a até um quarto trancado por décadas. E o que ela descobriu lá dentro mudou sua vida para sempre. Fique comigo até o final, porque hoje você vai conhecer um dos relatos mais aterrorizantes já narrados aqui. As paredes do convento eram grossas, feitas de pedras que pareciam carregar séculos de silêncio. Durante o dia, o ambiente transmitia paz, com os cânticos suaves ecoando pelos corredores. Mas quando a noite caía, aquele lugar mudava. A escuridão parecia se infiltrar nos vitrais, e cada canto ganhava uma sombra própria. A jovem irmã Clara havia se dedicado à vida religiosa em busca de tranquilidade. Viera de uma juventude marcada por dores e perdas, acreditando que ali encontraria refúgio. Mas, desde a primeira noite, ela notou que o silêncio daquele convento era diferente. Não era apenas ausência de som, era um vazio pesado, como se alguém o tivesse imposto à força. Na madrugada, quando todas já dormiam, Clara acordava com a sensação de estar sendo observada. As velas do corredor tremeluziam, mesmo sem vento, e o som do relógio antigo parecia mais alto do que deveria. Ela tentava ignorar, convencida de que era apenas a sua mente cansada. Mas algo, dentro daquele silêncio, parecia esperar por ela. Era madrugada. Clara ajoelhava diante do crucifixo em seu quarto simples, repetindo as mesmas orações que a acompanhavam todas as noites. O único som era o ranger distante da madeira velha, estalando sob o peso do tempo. De repente, um ruído suave quebrou o silêncio. Um som leve, quase imperceptível. Clara interrompeu a oração e ficou imóvel, tentando entender. Foi então que ouviu, com clareza: Clara. Seu coração disparou. A voz era baixa, mas nítida, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido. Assustada, ela se virou, mas não havia ninguém no quarto. Apenas a chama trêmula da vela. Clara respirou fundo e voltou à oração, convencendo-se de que era sua imaginação. Mas, segundos depois, a mesma voz retornou, arrastada, ainda mais próxima. Clara. Um arrepio percorreu sua espinha. Dessa vez, não havia dúvida, alguém a chamava. Porém, o som não vinha da porta, nem da janela. Parecia emergir das próprias paredes do convento. Com as mãos trêmulas, ela fechou os olhos e apressou suas preces. Mas, no fundo, sabia que naquela noite havia algo diferente espreitando, algo que não pertencia às orações. Na manhã seguinte, Clara tentou se convencer de que tudo não passará de um sonho. Mas o peso daquelas palavras ainda ecoava em sua mente. Ela evitou comentar com as outras irmãs, temendo ser vista como fraca ou perturbada. Durante o dia, tudo parecia normal, os cânticos, as orações, o trabalho nos jardins. Mas, no fundo, Clara sentia que algo havia mudado. O convento não era mais apenas um refúgio, agora parecia guardar um segredo obscuro. Naquela noite, ao deitar-se, ela fechou bem a porta e apagou as velas, tentando impedir qualquer distração. Rezou mais do que o habitual, pedindo proteção. No entanto, por mais que lutasse contra o sono, em algum momento adormeceu. Foi acordada de súbito pelo mesmo sussurro. Agora mais insistente, mais próximo. Clara, você me ouve? O sangue dela gelou. Levantou-se da cama e olhou pelo quarto. Nada. Só o frio noturno e as sombras que se alongavam pelas paredes. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, Clara tentou buscar conforto nas outras irmãs. Observou-as durante as tarefas diárias, mas nenhuma parecia perturbada. Nenhuma mencionava vozes ou sussurros. Era como se só ela carregasse aquele fardo. E foi nesse momento que um pensamento a apavorou mais do que os próprios sussurros. E se não era sua imaginação, e se aquelas vozes estavam de fato a escolhendo? As noites seguintes se tornaram um tormento para Clara. Os sussurros não paravam mais. Sempre começavam da mesma forma, suaves, quase delicados, mas logo se transformavam em murmúrios angustiados, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo atrás das paredes. Certa madrugada, incapaz de suportar, ela encostou o ouvido na pedra fria de seu quarto. O que ouviu a fez recuar imediatamente. Não era apenas alguém chamando seu nome. Eram frases em uma língua que ela não compreendia, palavras arrastadas, cheias de dor, misturadas a choros infantis.
O convento, antes um lugar de silêncio e disciplina, agora parecia pulsar com sons ocultos. E o mais perturbador, quando Clara corria pelos corredores em busca de ajuda, tudo se calava de repente, como se nada tivesse acontecido. Ela tentou relatar o que vivia, mas a reação foi fria. Uma das irmãs a olhou com pena, murmurando: "Talvez sejam tentações. Ore mais, irmã." Clara voltou para o quarto sentindo o peso da solidão. Agora, não era apenas medo, era desespero. A certeza de que algo estava vivo naquele convento, escondido entre as pedras que cercavam suas noites. Naquele instante, ela soube: se continuasse ouvindo, em breve perderia a razão. Clara não aguentava mais carregar sozinha aquele peso. Depois de dias em claro e noites atormentadas, tomou coragem para procurar a Madre Superiora. Caminhou pelo corredor estreito, com o rosário apertado entre os dedos, como se fosse sua última defesa. Na sala da Madre, o ambiente era austero. Livros antigos empilhados, uma cruz de madeira sobre a mesa e a figura imponente da mulher que guiava todas as irmãs. Clara se ajoelhou diante dela, com a voz trêmula, confessou: "Madre, há noites que ouço vozes. Elas me chamam, falam coisas que não entendo. Vêm das paredes, do convento. Não consigo mais rezar em paz." A Madre franziu o senho, mas não demonstrou surpresa. Aproximou-se, num tom duro, respondeu: "O silêncio é parte da penitência, irmã. O que você ouve, deve guardar dentro de si. Falar disso é abrir espaço para tentações. Não repita mais essas palavras." Clara sentiu um arrepio profundo. Não esperava acolhimento, mas também não imaginava ser silenciada daquela forma. Era como se a Madre já soubesse de algo, e preferisse esconder. Ao sair da sala, o coração dela batia acelerado. O peso agora não era só o das vozes, mas da certeza de que havia segredos dentro daquele convento, segredos que ninguém queria que fossem revelados. E, pela primeira vez, Clara se perguntou se o verdadeiro perigo vinha das vozes, ou das pessoas que insistiam em ignorá-las. Naquela noite, após a confissão negada, Clara não conseguiu dormir. As palavras da Madre Superiora ecoavam em sua mente, mas ainda mais forte era o som abafado que parecia vir de algum ponto específico do convento. Determinada, ela seguiu os sussurros pelos corredores escuros, apenas com uma vela na mão. As chamas tremiam, projetando sombras deformadas nas paredes antigas. Cada passo soava mais alto do que deveria, como se o convento inteiro escutasse sua ousadia. Foi então que parou diante de uma porta esquecida, no final de um corredor estreito. Estava coberta de poeira, com cadeados enferrujados e marcas de que não era aberta havia décadas. No entanto, era dali que o som se tornava mais intenso. Murmúrios, choros, e o inconfundível chamado de seu nome: "Clara." Ela se aproximou com o coração disparado, a vela quase apagando em sua mão. Tocou na madeira fria e sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. A sensação de que algo, ou alguém, a esperava do outro lado quase a fez recuar. Mas, naquele instante, Clara soube: aquele quarto escondia a verdade que todos evitavam encarar. Deu um passo para trás, respirou fundo e jurou a si mesma que encontraria uma forma de entrar. Nos dias seguintes, Clara não tirava da mente a imagem daquela porta trancada. O convento, com seus rituais de silêncio e disciplina, parecia guardar algo que ninguém ousava mencionar. Determinada a descobrir, ela passou a vasculhar os cantos esquecidos da biblioteca. Entre pilhas de livros de orações e registros de entrada de freiras, encontrou um caderno antigo, com a capa gasta e as páginas amareladas. O diário não tinha nome, apenas iniciais apagadas pelo tempo. À medida que lia, o sangue gelava. Relatos de outras irmãs descreviam a mesma experiência: vozes nas paredes, sussurros durante a madrugada, chamados pelo nome. Algumas delas falavam de sonhos perturbadores, outras de aparições em corredores escuros. Todas terminavam da mesma forma: "Não fale disso à Madre." Um trecho em especial a deixou sem ar. "As vozes vêm do quarto trancado. Quem ousa entrar, não retorna à mesma. A Madre sabe, mas prefere o silêncio." Clara fechou o diário com as mãos trêmulas. Não era imaginação, não era fraqueza espiritual. Aquilo já acontecerá antes. E a verdade estava ali, escondida, sufocada pelo peso dos anos. Enquanto apagava as velas da biblioteca, uma certeza a acompanhava: se as outras irmãs haviam sucumbido, ela precisava ser diferente. Precisava enfrentar o que havia atrás daquela porta. A tempestade daquela noite parecia presságio.
Raios iluminavam por instantes os vitrais do convento, projetando cruzes distorcidas pelas paredes. As freiras se recolheram cedo, mas Clara ficou acordada, o diário escondido debaixo do travesseiro e a vela já pronta em mãos. Quando o relógio antigo bateu meia-noite, ela tomou coragem. Saiu do quarto em silêncio, sentindo o chão de pedra gelado sob seus pés. O convento parecia respirar junto com ela, cada estalo da madeira ecoando como um aviso. Chegando ao corredor esquecido, a porta trancada estava lá, imóvel, como se a esperasse. Mas, dessa vez, Clara não estava apenas ouvindo sussurros, as vozes estavam mais fortes, se misturando, quase em gritos abafados. Com as mãos trêmulas, ela tentou girar a maçaneta. Estava trancada, mas, como se algo do outro lado respondesse à sua ousadia, os cadeados enferrujados começaram a vibrar, até que um deles caiu sozinho no chão, quebrando o silêncio com um som metálico. Clara prendeu a respiração. Empurrou a porta lentamente, e um ar pesado, quase sufocante, escapou do quarto. A chama da vela tremia tanto que parecia se apagar a cada segundo. Lá dentro, a escuridão não era apenas ausência de luz. Era algo vivo. E, no fundo do cômodo, duas sombras se moveram sozinhas, mesmo sem qualquer presença física. Foi então que uma voz clara, distinta de todas as outras, a chamou. Você finalmente veio. O coração de Clara quase parou. Não havia mais volta. O ar dentro do quarto era tão pesado que parecia grudar na pele. Clara deu alguns passos para dentro, enquanto a porta se fechava atrás dela com um estalo seco. O coração batia acelerado, mas suas pernas não respondiam ao instinto de fugir. À luz vacilante da vela, ela percebeu que as paredes estavam cobertas por inscrições antigas, gravadas diretamente na pedra. Algumas eram orações em latim, mas outras, símbolos que não pertenciam a nenhum livro sagrado que ela conhecia. As vozes se intensificaram, formando um coro aterrador. Ora pareciam lamentos de crianças, ora gritos abafados de mulheres. No meio daquele caos, Clara ouviu novamente o chamado. Clara, você é a próxima. A chama da vela se apagou, mergulhando o quarto em completa escuridão. E foi nesse instante que seus olhos se ajustaram e ela viu. No canto, ajoelhadas, sombras em forma de freiras repetiam movimentos mecânicos, como se rezassem eternamente. Seus rostos não tinham traços, apenas vazios sombrios. Clara recuou, mas sentiu uma mão fria segurar seu braço. Ao se virar, uma figura surgiu diante dela, o semblante de uma antiga irmã, com os olhos fundos e a boca costurada por linhas invisíveis. Ainda assim, a voz dela ecoava dentro da mente de Clara. Fomos silenciadas. Agora você carrega o fardo. Um frio tomou todo o corpo da jovem. Ela entendeu, naquele momento, que as vozes não eram tentações, mas ecos de freiras aprisionadas, esquecidas, talvez sacrificadas dentro daquele convento. A revelação a dilacerou por dentro. O convento não era um refúgio de fé. Era um cemitério de almas presas. Clara saiu correndo do quarto, tropeçando pelos corredores como se fugisse da própria sombra. A porta atrás dela bateu com violência, e o eco atravessou todo o convento. As freiras acordaram assustadas, mas ninguém ousou sair dos quartos. O silêncio imposto pela Madre Superiora parecia agora uma prisão. Nos dias seguintes, Clara não falou uma única palavra sobre o que presenciara. Mas o olhar dela já não era o mesmo. Onde antes havia fé e esperança, agora restava apenas o peso do horror. Durante as orações coletivas, ela tremia ao ouvir cânticos em latim, porque soavam idênticos aos sussurros que ainda ecoavam em sua mente. À noite, mesmo tentando se trancar no quarto, sentia mãos invisíveis a tocarem, vozes a chamarem, como se nunca tivesse realmente saído daquela sala. A madre observava em silêncio. Não a repreendia mais, mas também não oferecia consolo. Parecia apenas esperar que Clara aceitasse seu destino, como tantas outras antes dela. E assim, a jovem irmã compreendeu a verdade mais cruel. Não importa quantas rezas fizesse, quantas velas acendesse ou quanto jejum suportasse. O convento já havia marcado sua alma. Clara continuou ali, vivendo entre as paredes de pedra, mas já não era a mesma. Seus olhos vazios denunciavam alguém que havia visto o que jamais deveria ser visto. Porque certas portas, uma vez abertas, nunca mais permitem retorno.